Canal Novel e Fanfic Narradas. Novel O Rei do Entretenimento. Capítulo 133. Abril de 2005, Londres. A viagem de volta para casa foi tensa e repleta de silêncio. Eu queria dizer tanta coisa para Emily, mas as palavras não vinham. O que eu poderia dizer a ela? Eu não fazia ideia. Pelo jeito como ela me olhava de soslaio, eu sabia que ela tinha percebido que algo havia mudado entre nós. Quando o carro finalmente parou em nosso destino, saí o mais rápido que pude. Queria ir direto para o meu quarto para evitar qualquer conversa desconfortável, mas o destino tinha outros planos. Latido. Meu querido Locke veio correndo em minha direção antes mesmo que eu pudesse entrar. Ei, garoto, eu me agachei e passei as mãos pela cabeça e pelas costas dele, abraçando com força. Não importava o quão bom ou ruim tivesse sido meu dia, abraçar Locke sempre o melhorava. Ele lambeu minha bochecha carinhosamente em resposta. Oi, Locke, disse Emily, agachando-se ao meu lado para acariciar a cabeça dele. Ele latiu alegremente para ela quando soltei. No último mês, Locke também havia se acostumado com a presença dela. Olhei para o rosto dela, tão inocente e bonito, e não pude deixar de pensar nas circunstâncias que a trouxeram até aqui. Os pais de Emily estavam compreensivelmente hesitantes em enviá-la sozinha para outro continente. Ela nem tinha 18 anos ainda e nunca havia morado sozinha. Foi fácil resolver uma conversa com meus pais, e eles concordaram em hospedá-la por alguns meses. Com a nossa abundância de quartos e funcionários, não houve problema algum. E agora, em apenas uma semana, as filmagens terminariam. Naquele momento, eu sabia que precisava dizer algo ou me arrependeria para sempre. Acho que você não deveria sair com o Rob amanhã, deixei escapar antes que pudesse pensar direito. Emily ergueu os olhos, parando de acariciar Locke, com uma expressão de confusão no rosto. Por quê? Porque ele, hesitei, procurando as palavras. Eu queria dizer algo maldoso, mas não consegui. Rob era muitas coisas, mas não era uma pessoa má. Na verdade, ele era uma das pessoas mais diretas da minha idade que eu já conheci. Ao contrário de outros que agiam de forma diferente na frente de garotas em comparação com garotos, Rob era honesto do começo ao fim, independentemente do público. Mudei minha abordagem. Porque eu gosto de você. Ficamos ali sentados em silêncio, acariciando Locke, as palavras pairando entre nós. Não estou brincando, eu disse, quebrando o silêncio. Eu gosto muito de você. Nunca disse isso em voz alta porque não achava que houvesse mais ninguém com quem competir. Sei que você também gosta de mim, mas se você for naquele encontro amanhã, acho que nunca vai rolar nada entre nós. Não é um encontro, respondeu Emily prontamente. Ergui uma sobrancelha, cética. Você realmente acha que ele precisa de aulas de atuação suas? Algo que ele prefere receber de uma garota bonita, em vez de mim? Se você acredita nisso, é mais ingênua do que eu pensava. Emily desviou o olhar, com uma expressão de conflito interno. Por alguns instantes pareceu estar travando uma batalha interna. Então, virou-se para mim e disse algo que me deixou completamente abalada. Não quero acabar como a Emma Watson, disse ela suavemente, mas com clareza. O quê? Perguntei por reflexo, completamente surpresa. Você me ouviu, disse ela com uma confiança tranquila. Você é um cara incrível, Troy. Meu melhor amigo e alguém em quem confio mais do que em qualquer outra pessoa no mundo, além da minha família. Se você tivesse me pedido em casamento 1 ano atrás, eu teria ficado nas nuvens e dito sim sem pensar 2 vezes. Mas agora? Perguntei. Ela respirou fundo antes de continuar. Mesmo se ficássemos juntas agora, lembre-se de que a maioria dos relacionamentos adolescentes não dura para sempre. E se terminarmos amanhã? Eu perderia minha melhor amiga também. Abri a boca para dizer, você não vai, mas não consegui. As palavras soaram vazias. Anos atrás, eu disse algo parecido para Emma quando ela confessou seus sentimentos por mim. Tínhamos feito um pacto de continuar amigas mesmo se terminássemos. Mas quando o término aconteceu, eu não cumpri minha palavra porque doía demais manter a amizade. E agora, a lembrança me fez sentir uma merda completa. Ao ver minha expressão sombria, Emily acrescentou com um pequeno sorriso. Só para você saber, meu lado interesseiro está furioso comigo por não ter aceitado seu pedido de casamento. Apesar de mim mesma, dei uma risadinha irônica diante da sua péssima tentativa de piada. O senso de humor dela era um pouco peculiar, mas era algo que eu adorava nela. Levantei-me e ofereci-lhe a mão para ajudá-la a se levantar, e ela aceitou. Ao observar sua expressão resoluta, percebi que havia perdido essa batalha antes mesmo de começar. Era horrível ser relegado à zona da amizade por uma garota tão incrível, mas algumas coisas não podem ser forçadas. Por que vocês não entram? Sugeri, apontando para casa. Locke e eu precisamos queimar algumas calorias com uma corrida. Você está bem? Perguntou Emily, com preocupação suavizando seu tom de voz. Sim, vou ficar bem, assegurei-lhe. Só preciso clarear as ideias. Você me deu muito em que pensar. Virei-me para Locke. Vamos lá, garoto. Locke latiu alegremente e veio trotando atrás de mim enquanto eu deixava Emily parada na entrada da garagem. Corte! Evan já havia perdido a conta de quantas vezes gritara aquela palavra hoje. A frustração marcava profundamente sua testa enquanto ele massageava as têmporas. Virou-se para Troy, que inexplicavelmente fizera a pior apresentação do dia, pior até do que a da garota nova gravando seu primeiro videoclipe. Todo mundo, uma pausa de 5 minutos, gritou Evan para a equipe, soltando um suspiro profundo enquanto caminhava em direção ao irmão. O que aconteceu? Perguntou Troy, fingindo indiferença. Está tudo bem? Você está me perguntando isso? Evan retrucou incrédulo. Qual é o seu problema?
Você está tentando sabotar meu videoclipe de propósito? Porque se estiver, você é uma pessoa desprezível. Troy desviou o olhar, seus olhos percorrendo todos os lados, exceto Evan. Escuta, Troy, disse Evan, endurecendo o tom. É a minha carreira que está em jogo. Você já tem a sua vida resolvida, mas eu não. Se você estragar tudo, ninguém vai te culpar, vão me julgar. Se você não consegue levar isso a sério, diga agora mesmo, e eu ligo para o Daldry assumir o cargo. Ele estava relutante em me deixar fazer isso. Troy fechou os olhos por alguns segundos, aparentemente se centrando, antes de encontrar o olhar de Evan. Me desculpe. Não vai acontecer de novo. Tem certeza? Insistiu Evan. Se você precisa conversar sobre alguma coisa, vamos resolver isso agora para podermos seguir em frente. Não, Troy balançou a cabeça firmemente. Está tudo bem. Eu estava com algo na cabeça e não tinha percebido que estava afetando meu desempenho. Agora sei que estava errado. Evan não ficou totalmente tranquilo, mas não teve escolha a não ser esperar que todos voltassem para que pudessem recomeçar a cena. Está tudo bem? Perguntou uma linda garota que estava por perto, com um tom hesitante. Sua pele escura combinada com impressionantes olhos cor de avelã, conferia-lhe uma beleza etérea e exótica. Sim, Troy sorriu carinhosamente para ela. O problema foi meu. Eu estava com a cabeça em outro lugar. Me desculpe por isso. Robin, mais conhecida como Rihanna por seus fãs, foi a co-estrela de Troy neste videoclipe. Quando Steve Kloves e Stephen Daldry procuravam um novo talento vocal feminino para o dueto de Troy, foi Jay-Z quem entrou em contato, recomendando Rihanna. Embora ela tivesse contrato de exclusividade com ele para 6 álbuns, uma exceção foi feita para este projeto, já que sua presença no filme impulsionaria sua visibilidade. Entre todos os cantores que enviaram vídeos de audição, Rihanna se destacou por sua extensão vocal e presença de palco. Ela já havia gravado a versão de estúdio do dueto com Troy, restando apenas a gravação do vídeo para o fim de semana em que Evan poderia assumir a direção, conciliando com seus compromissos escolares. Muito bem, pessoal, Evan gritou novamente, elevando a voz para trazer a equipe de volta à concentração. Tomem suas posições. Rihanna caminhou até a cama onde sua próxima cena seria filmada. Ela se deitou, vestindo uma camiseta branca comprida que chegava até as coxas, sem calças. Sentei-me na beirada da cama ao lado dela, com a parte superior do corpo nua, vestindo apenas uma calça jeans. Virei-me para ela com um sorriso provocador. Quer implicar com eles? Seus olhos cor de avelã brilharam com travessura. Como? Vamos nos beijar durante a música. Tenho quase certeza de que o Evan vai surtar se interrompermos o ritmo dele. Ela me lançou um olhar cético, com uma sobrancelha arqueada. Tem certeza de que isso não é só uma desculpa para você ficar me beijando? Dei de ombros, fingindo indiferença. Isso importa? De qualquer forma, vamos ter que fazer isso eventualmente. Além disso, ele é muito tenso. Rihanna ponderou por um instante antes de dar de ombros em resposta. Tudo bem, mas só quando parecer certo. Assenti com a cabeça em concordância. Nesse instante, Evan apertou um botão no controle remoto, iniciando a reprodução da música. Tínhamos decidido desde o início que tocar a faixa seria mais suave e eficaz do que dizer ação. Conforme a música instrumental aumentava, comecei a dublar para garantir que minha boca acompanhasse perfeitamente a letra na versão final. Closer, Chasmokers. Ei, eu estava muito bem antes de te conhecer. Eu penso demais e isso é um problema, mas estou bem. Cantei a música sentada na beira da cama, minha voz sincronizando-se sem esforço com a reprodução enquanto Rihanna estava deitada ao fundo, sua figura banhada por uma luz suave e ambiente. Ela se moveu com graça deliberada, rastejando em minha direção até que seus braços envolveram meus ombros nus. Seus movimentos exalavam sedução, seu toque leve, porém deliberado, mas mantive a compostura. Ignorando suas tentativas de me desestabilizar, permaneci calmo e confiante, meu olhar fixo à frente enquanto continuava cantando como se nada tivesse acontecido. Ei, diga aos seus amigos que foi um prazer conhecê-los. Mas espero nunca mais vê-los. De repente Rihanna me puxou para mais perto, seus olhos cor de avelã fixando-se nos meus num olhar intenso e magnético. Por um breve instante a intensidade entre nós me fez esquecer a deixa para cantar junto com a música. Infelizmente o sistema de som não compartilhou da minha falta de concentração, e a música continuou tocando ao fundo. Eu sei que isso parte seu coração. Mudei-me para a cidade num carro avariado. E 4 anos sem nenhuma ligação. Agora você está linda apesar da cicatriz. Estendi a mão e tracei delicadamente a leve cicatriz pintada na bochecha de Rihanna pela equipe de maquiagem, meu polegar roçando o ar com cuidado. Eu havia alterado um pouco a letra para remover qualquer referência a álcool e bar, substituindo o A por cicatriz. Rihanna olhou para baixo timidamente para logo em seguida erguer o olhar, repleto de uma emoção que combinava com a energia vibrante entre nós. A química era inegável, e antes que percebêssemos, nossos movimentos se sincronizaram, aproximando-nos cada vez mais até nos encontrarmos no meio do caminho para o nosso primeiro beijo. E eu não consigo parar. Não, eu não consigo parar. Começou com beijos suaves e provocantes, que foram ficando mais intensos a cada instante. Logo me vi debruçado sobre ela, meu corpo pressionando dela contra a cama enquanto nossos lábios dançavam em um ritmo ardente. As câmeras, a equipe e todo o cenário perderam a importância. Tudo o que importava era a atração magnética daquele momento, o calor dela me ancorando enquanto tudo mais na minha vida parecia um caos. Talvez fosse uma forma de escapar de todos os outros dramas que estavam acontecendo na minha vida, mas eu não me importava muito com isso.
Tudo que eu queria era aproveitar aquele momento. Vocês estão brincando comigo. A voz de Evan cortou a névoa, aguda e incrédula. Vocês dois não conseguiram controlar seus hormônios por algumas horas? Missão cumprida. Me afastei de Rihanna e em pouco tempo, nós dois estávamos rindo histericamente. Ai meu Deus, disse Rihanna entre risos. Esse foi, sem dúvida, o melhor beijo que já recebi. Você beija muito bem, Troy. Ora, obrigado, respondi com uma reverência irônica. Você também. E não era só bajulação. Havia uma técnica no beijo dela que eu não conseguia descrever com palavras. Ela era simplesmente muito melhor do que qualquer outra garota que eu já tinha beijado. Vocês já terminaram? A exasperação de Evan era palpável. Podemos prosseguir agora? Revirei os olhos para ele. Relaxa, tá? A gente só tava se divertindo. E olha só, você conseguiu as fotos do beijo, então matou 2 coelhos com uma cajadada só. Por favor, não se desvie do plano assim de novo, disse Evan, num tom quase suplicante. Ainda precisamos gravar o vídeo de We Found Love, e estamos com o cronograma apertado. Suspirei, percebendo que talvez tivesse ido longe demais. Esse projeto significava tudo para Evan, e minha atitude despreocupada não estava ajudando. Tudo bem, eu disse com genuína seriedade, antes de me virar para Rihanna. Chega de piadas até terminarmos as filmagens. Sim, senhor, capitão, provocou Rihanna, fazendo uma saudação descontraída. Sua piada me fez sorrir involuntariamente, embora eu tenha rapidamente reprimido o sorriso. Certo, disse Evan, retomando o controle do set na próxima cena. Rihanna, você ficará atrás de Troy novamente e Troy, você. O resto da sessão de fotos foi exaustivo, e logo percebi que Evan era um perfeccionista. Ele não era rude nem irracional, apenas extremamente focado. Cada tomada tinha que ser precisa, cada expressão impecável. Sua seriedade não vacilou em nenhum momento, e embora sua intensidade fosse um pouco exagerada, não pude criticá-lo. Este era seu primeiro projeto comercial, e ele claramente queria que fosse perfeito. Talvez com mais experiência, ele encontrasse uma maneira de relaxar. Até lá, tudo que eu podia fazer era respeitar sua determinação e dar o meu melhor. Você é bom, comentou Rihanna casualmente ao meu lado enquanto revisávamos as imagens brutas do vídeo que acabávamos de gravar. Embora ainda precisasse de muita edição, as cenas eram impressionantes, mostrando a beleza de Rihanna de uma forma que elevava o visual a outro patamar. Se eu fizer tudo certo, você vai arrasar nos cinemas quando este filme estrear, eu disse com a maior sinceridade. Prepare-se para se tornar a paixão de milhões de garotos no mundo todo da noite para o dia. Não que você precise deste filme para ter sucesso. Sua voz por si só já é mágica o suficiente para te transformar em uma superestrela. Com certeza, concordou Evan do outro lado, acenando com a cabeça em sinal de concordância. Rihanna não respondeu imediatamente e, em vez disso, inclinou a cabeça para o lado, pensativa. Ela parecia incrivelmente fofa fazendo isso. Troy, disse ela de repente, com um tom mais sério agora, podemos conversar a sós? Evan e eu trocamos um olhar antes que ele me desse um pequeno aceno de cabeça e se afastasse, me deixando sozinha com a estrela de Barbados. E aí? Perguntei, com a curiosidade aguçada. Foi uma sugestão do Jay-Z, começou ela com um tom pragmático. Por favor, não me julguem com muita severidade. Suas palavras me deixaram ainda mais confuso. O que exatamente ele disse? Ela hesitou por um momento antes de responder. Ele sugeriu que, se possível, eu tentasse iniciar um relacionamento com você. Ele achou que isso impulsionaria muito a minha carreira. Mas eu não sou o tipo de garota que enganaria alguém assim. Então eu estava pensando, se você concordar, poderíamos tentar sair por um tempo. Se gostarmos um do outro, podemos seguir em frente. Se não, podemos simplesmente dizer que estamos namorando e talvez fazer algumas aparições públicas juntos. Pesquei, tentando processar suas palavras. Não era algo inédito no mundo do entretenimento, relacionamentos orquestrados para gerar burburinho e elevar a imagem pública. Mas essa foi a primeira vez que alguém me propôs essa ideia diretamente. Se eu concordasse, como isso funcionaria? Perguntei, em tom neutro. Estarei filmando o próximo Harry Potter daqui a alguns meses aqui em Londres, enquanto você estará nos Estados Unidos, promovendo seu álbum de estreia. Você poderia vir a Los Angeles quando não estiver filmando, ela sugeriu. E quando eu estiver livre, viria aqui te ver. Ao ouvir tudo tão claramente, pareceu-me mais um acordo estratégico do que uma relação genuína. Mesmo assim, a ideia não me desanimou completamente. Preciso pensar a respeito, disse após uma pausa. Não posso tomar essa decisão por impulso. Está bem, ela concordou prontamente. Me avise quando fizer isso. Suas palavras ecoaram na minha mente enquanto eu a observava se afastar. Antes que eu pudesse considerar começar algo novo, real ou não, eu tinha algo muito mais urgente para resolver. As palavras de Emily, ditas mais cedo, ecoavam na minha cabeça, lembrando-me do quanto eu havia falhado com Emma. Eu não conseguiria seguir em frente sem primeiro acertar as coisas com ela. Só então eu poderia decidir o que fazer em relação à proposta de Rihanna. Capítulo 134. Eu só quero conversar com ela, Jack, disse Troy enfaticamente. E eu já lhe disse que ela está estudando para as provas simuladas, retrucou a mãe de Emma. Por que você não volta daqui a algumas semanas, quando ela já tiver terminado todas as provas, em vez de incomodá-la agora com, seja lá o que for isso? Pelo que Emma pôde perceber, sua mãe não estava nada satisfeita com Troy no momento e não hesitava em demonstrar sua desaprovação. Considerando o impacto que o término teve em Emma, fazia sentido.
Troy não havia dito nada maldoso nem feito nada que pudesse ser considerado uma retaliação, mas a forma como ele a ignorou completamente depois não lhe pareceu certa. Afinal, fora Troy quem fizera um pacto de que os dois continuariam amigos mesmo se terminassem. E agora, aqui estavam eles. Tudo bem, disse Troy com clara frustração na voz. Volto em 2 semanas. Quero enterrar o machado de guerra e acertar as coisas entre nós. Ainda temos que trabalhar juntos por muitos anos, e não quero que nenhuma diferença entre nós atrapalhe nosso trabalho ou, Deus me livre, crie outra controvérsia. O tom de Jack suavizou um pouco quando ela disse, claro, isso é muito maduro da sua parte, Troy. Vou garantir que... Troy? Emma não podia mais ficar escondida. Ela precisava confrontá-lo agora. A mãe dela e Troy se viraram para a garota que acabará de entrar na sala de estar. Assim que os olhares dos 2 adolescentes se encontraram, nenhum dos dois conseguiu desviar o olhar. Emma, eu te disse para se concentrar nos seus estudos, disse a mãe. Vou dar um tempo, mãe, respondeu Emma, mas seus olhos não se desviaram dos de Troy. Olhos castanhos encontraram olhos verdes em uma competição de encaradas que nenhum dos dois queria perder. Uma competição que Emma perdeu, então ela rapidamente desviou o olhar dele. Posso voltar mais tarde se você estiver ocupada, disse Troy assim que Emma desviou o olhar. Não, ela balançou a cabeça. É melhor tirarmos isso do caminho, ou ficarei me perguntando por que você está aqui. Isso me lembra. Por que você está aqui, Troy? Veio se desculpar por me ignorar? Não, disse Troy claramente. Eu não fiz nada de errado. Você terminou comigo. Eu só precisava de um tempo para te esquecer. Agora que consegui, quero que as coisas voltem ao normal entre nós. Defina normal, disse Emma, interrompendo Troy abruptamente. Antes de nos tornarmos um casal, disse ele após alguns instantes. Como era entre você, eu e Jamie. Não estou pedindo nada além disso. Só quero saber que se tiver algum problema, posso conversar com você sem pensar 2 vezes. O mesmo vale para você. Você me ligava o tempo todo antes de começarmos a namorar. Gostaria que pudéssemos voltar àqueles tempos. Embora não dissesse isso em voz alta, Emma costumava ligar para ele porque tinha uma queda por Troy na época. Mas agora, as coisas nunca mais voltariam ao normal. No entanto, ela sabia que nada de bom resultaria de prolongar o sofrimento mútuo. Mas antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, ela precisava esclarecer uma coisa com Troy. Mãe, disse ela, virando-se para a mãe. Você pode nos dar um pouco de privacidade? A mulher mais velha hesitou por alguns instantes, mas por fim, confiou o suficiente na filha para acenar com a cabeça e deixar as 2 adolescentes sozinhos na sala de estar. Troy não questionou o motivo de Emma, limitando-se a erguer uma sobrancelha em sinal de curiosidade. Preciso te dizer que não estou namorando o Nicholas Hoult, disse Emma apressadamente. Ao ver a expressão confusa de Troy, ela explicou melhor. Ele e eu frequentamos a mesma escola quando não estamos filmando, mas é só isso. Eu nem o conheço direito. E como os rumores sobre nós dois estavam tão perto de casa, meu assessor de imprensa sugeriu que eu considerasse namorar outra pessoa para despistar todo mundo sobre o nosso relacionamento verdadeiro. Troy ficou boquiaberto, em silêncio. Abriu e fechou a boca algumas vezes, sem conseguir dizer nada coerente por alguns instantes, até que finalmente conseguiu. Por que você não me contou então? Eu tentei, retrucou Emma. Deus sabe quantas vezes eu tentei. Eu sabia que você estava sofrendo e só queria te dizer que eu também não tinha superado ainda, mas você simplesmente não me ouviu. Você realmente precisa melhorar suas habilidades sociais. Troy fechou os olhos em sinal de derrota antes de assentir lentamente. Abriu-os novamente e disse com a voz mais sincera. Desculpe, Emma. Sinto muito mesmo por ter te ignorado quando você só estava tentando me ajudar. Tudo bem, ela sorriu. Acho que mereci ser ignorada e muito mais. Peço desculpas sinceramente pela forma como terminei com você. Eu poderia ter feito isso de uma maneira muito melhor. Deixemos o passado para trás e comecemos de novo, disse Troy jovialmente antes de lhe oferecer um aperto de mão. Olá, sou Troy Armitage. Prazer em conhecê-la. Emma não conseguiu conter o sorriso ao ver as palhaçadas do ex-namorado antes de apertar a mão dele de volta. Prazer em conhecê-lo, Troy. Sou Emma Watson. Seu sorriso se desfez um pouco quando acrescentou. Não posso prometer nada agora, mas farei o possível para sermos amigos novamente. Foi então que a mãe de Emma voltou para a sala de estar. Os 5 minutos deles deviam ter acabado. Obrigado, disse Troy. Agora, posso pegar seu novo número, por favor? Aliás, aquilo que você fez foi uma baita sacanagem. Ele lançou um olhar furtivo para a mãe de Emma ao dizer a última parte, indicando que sabia de quem tinha sido a ideia de não lhe dar o número dela. Seu pai tem, disse Emma, confusa. Sendo o produtor de Harry Potter, seria estranho se Steve não tivesse o número de telefone dela. Ele se recusou a me dar, respondeu Troy. Disse que se eu não conseguisse com você, ele também não me daria. Por isso não liguei antes de vir aqui hoje. Tudo bem, cedeu Emma. Jack interrompeu. Não ligue nem mande mensagem até que suas provas terminem, Emma. Ela pode ter se dirigido à filha, mas estava olhando para Troy, deixando claro que a mensagem era para ele. Certo, concordou Troy, antes de pegar o celular e entregá-lo a Emma, que rapidamente digitou seu novo número. Fiquei imóvel enquanto a bela morena de pele escura dava um passo à frente e me beijava suavemente nos lábios. Por mais que eu quisesse retribuir o gesto, não fiz. Rihanna recuou depois de alguns instantes, percebendo que eu não estava retribuindo o beijo. Você ama outra pessoa, disse ela com naturalidade. Sim, concordo, confirmei após alguma hesitação.
Rihanna desviou o olhar, e eu pude ver a indecisão em seu rosto. Felizmente não durou muito antes de ela me dar um pequeno sorriso. Consegui ver a dor escondida em seus olhos quando ela disse: ela é uma garota de sorte. Ela é, concordei. Então vá buscá-la. Só não se esqueça que você ainda me deve uma música. Assenti com a cabeça uma vez antes de me afastar. Então parei, voltei e beijei sua testa. Obrigada, Rihanna. Se as coisas fossem um pouco diferentes, nós... Pare, ela me interrompeu. Vá embora antes que eu. Vá embora. Não disse mais nada porque sabia que só pioraria as coisas. Então me virei e corri na direção oposta. Corta, anunciou Daldry em voz alta. Bom trabalho, Troy. Rihanna, você estava fenomenal agora há pouco. Era exatamente o que eu precisava para esta cena. Sério? Perguntou ela com ceticismo. Sério, disse Daldry em tom tranquilizador. Ele tem razão, concordei enquanto voltava para perto dela. Você esteve muito bem agora há pouco. Isso não era totalmente verdade, mas às vezes algumas coisas precisavam ser ditas para tranquilizar os colegas atores. Rihanna era muitas coisas, uma cantora fenomenal, uma beleza incomparável e uma pessoa divertida para se estar perto, mas uma boa atriz definitivamente não era. Já tínhamos passado da 12ª tomada e, finalmente, ela tinha feito um trabalho bom o suficiente para a cena ser aprovada. Normalmente, quando filmava com Emily ou comigo, Daldry nunca fazia concessões, não se contentando com nada menos que a perfeição absoluta. Mas trabalhar com alguém sem experiência em atuação como Rihanna era uma história completamente diferente, e ele se contentou com a primeira tomada boa. Uma atriz como Emily ou até mesmo Emma provavelmente teria se saído melhor que Rihanna, talvez na primeira tomada. O único motivo para Rihanna ter sido escalada, apesar de sua falta de talento como atriz, foi que sua personagem tinha menos de 5 minutos de falas. Não afetaria muito o filme se ela não fosse a melhor atriz. Daldry continuou. A próxima é a sua cena com a Emily, Troy. Mas antes de prosseguirmos, ele elevou significativamente a voz. Pessoal, uma salva de palmas para Rihanna, que acabou de gravar todas as suas cenas em seu primeiro filme. O elenco e a equipe presentes no set começaram imediatamente a aplaudir Rihanna, que fez uma reverência, um pouco sem jeito. Tive que admitir, Daldry sabia exatamente como fazer todos no set se sentirem especiais. Essas homenagens eram comuns durante as filmagens. Até mesmo atores com uma única cena de algumas horas as recebiam. E não se limitavam ao elenco, a equipe também as recebia. Foi um dos principais motivos pelos quais não hesitei em escolhê-lo como diretor deste filme. Parem agora, disse Rihanna enquanto a equipe continuava a aplaudir. Vou ficar vermelha se vocês não pararem. Não me importaria de ver vocês todos atrapalhados, disse eu, com naturalidade quando os aplausos cessaram. Claro que não, disse Rihanna exageradamente antes de baixar a voz. Você já decidiu o que eu perguntei antes? Agora que minhas cenas terminaram, eu realmente não tenho motivo para ficar em Londres, a menos que... Ela parou de falar evasivamente, lançando olhares para os membros da tripulação que ainda estavam por perto. Nenhum de nós sabia exatamente quem poderia estar ouvindo nossa conversa. Antes que eu pudesse responder, Emily e Rob se aproximaram de mãos dadas, mas Emily soltou as mãos assim que percebeu que eu estava olhando para elas. Para ser sincera, eu meio que já tinha aceitado que Emily estava com Rob e que eu não ficaria com ela. Depois de pensar um pouco, percebi que eu e Emily não daríamos certo. Ela é uma boa amiga, e amigas assim são raras quando se é tão famosa quanto eu. A gente sempre fica na dúvida se a amiga é realmente amiga ou se está ali só por causa da fama e dinheiro. Se não são os pombinhos, exclamou Rihanna, completamente alheia ao drama sutil que se desenrolava entre Emily e eu. Tenho que dizer, vocês dois ficam tão fofos juntos. Obrigada, Rihanna, respondeu Emily visivelmente corada, evitando cuidadosamente meu olhar. Vê-la daquele jeito me fez perceber que a coloquei numa situação difícil depois do meu pedido de casamento improvisado e muito mal pensado. Eu precisava consertar as coisas antes que ficasse ainda mais constrangedora. Ela tem razão, eu disse para Emily. Vocês dois ficam bem juntos. Emily olhou para mim surpresa. Eu acenei com a cabeça e lhe dei um sorriso sincero. Ela sorriu de volta, e ver seu rosto iluminado de alegria foi exatamente o que eu precisava. Naquele momento eu soube que tinha feito a coisa certa. Com isso resolvido, só restava uma coisa, a resposta para a pergunta da Rihanna. Eu já havia pensado bastante sobre isso naturalmente e não demorei a encontrar a resposta. Rihanna? Sim, Troy. Minha resposta à sua pergunta anterior é sim, afirmei claramente. Emily, Rob e alguns membros da tripulação que estavam ouvindo a conversa pareceram confusos com minhas palavras enigmáticas, mas, felizmente, ninguém perguntou em voz alta o que eu queria dizer. Os olhos de Rihanna se arregalaram por um instante antes de um enorme sorriso se abrir em seu rosto. Que bom saber disso. Vamos continuar essa conversa mais tarde. Você tem uma cena para gravar, imagino. Com certeza eu disse, virando-me para Emily. Quer ensaiar algumas falas comigo? Daldry vai precisar de um tempo para ambientar a cena. Claro, concordou Emily sem hesitar. Rob e Rihanna se afastaram, me deixando sozinha com Emily para nos prepararmos para a nossa próxima cena. Ao final da sessão de fotos daquele dia, não fui direto para casa. Em vez disso, fui até o hotel onde Rihanna estava hospedada. Bati na porta, na esperança de surpreendê-la um pouco. Quando ela abriu a porta parcialmente, pude ver o espanto em seu rosto. Este é um bom momento para conversarmos? Perguntei. Eu teria ligado, mas achei que deveríamos fazer isso pessoalmente.
Assim, ela assentiu, fechando a porta brevemente para destrancar antes de abri-la completamente. Ela vestia uma regata preta e um short rosa que não escondia em nada suas pernas longas e lisas. Fechei os olhos por um instante, lembrando-me mais uma vez de que aquilo era apenas uma transação, não um relacionamento de verdade. Se Emma conseguia, por que eu não conseguiria? Sentei-me numa cadeira enquanto Rihanna se sentou de pernas cruzadas na cama. E daí? Disse ela, me incentivando a responder. E daí? Repeti. Como você quer fazer isso? Não faço a mínima ideia, admiti. Pensei que, já que você propôs, teria um plano. Pela expressão no rosto dela, Rihanna não gostou da minha resposta. Ano passado, eu nem sabia que lançaria um álbum, muito menos que conheceria pessoas como Jay-Z ou você. Por que você acha que eu saberia alguma coisa sobre como isso funciona? Suspirei em derrota. É isso que acontece quando duas pessoas sem noção tentam se aventurar em território desconhecido. Se a Rihanna não ia tomar a iniciativa, eu teria que tomar. Pensei por um instante antes de concordar com a cabeça. Certo, comecei, assumindo o controle da situação. Para ser sincero, não quero um relacionamento sério. Nem quero sair para encontros. Mas entendo os benefícios de estar em um relacionamento, isso te mantém relevante na mídia. Se você estiver de acordo com isso, podemos seguir em frente. Não tenho problema nenhum com isso, disse ela com seu forte sotaque barbadiano. Assenti com a cabeça antes de perguntar. O Jay-Z ou alguém mais sabe que você me propôs um relacionamento falso? Não, respondeu ela. Não contei a ninguém. Isso anularia o propósito. Que bom, eu disse. Então vamos manter isso entre nós. Mas preciso contar para minha família, porque eles vão saber se não for verdade. Não se preocupe, eles sabem guardar segredo. Nem vou contar para minha família, respondeu Rihanna com naturalidade. Eles não ficariam calados. É melhor que pensem que estamos namorando. Legal, eu disse. Eu sugeriria um acordo de confidencialidade, mas como nós dois somos menores de idade, não teria validade legal. Vou ter que confiar em você. E terei que confiar em você, respondeu Rihanna com um tom atrevido. Sem querer ofender, mas se isso vazar, eu tenho muito mais a perder do que você. Rihanna inclinou a cabeça pensativa antes de assentir. Verdade. Então, qual é o seu filme favorito? Perguntei, confuso com a mudança repentina de tom. Rihanna revirou os olhos como se estivesse explicando algo para uma criança. Se estamos fingindo ser um casal, deveríamos pelo menos saber o básico um sobre o outro. Pulp Fiction. Mas não deveríamos começar com coisas mais simples como família, antes de gostos e desgostos? Retruquei. Rihanna pareceu momentaneamente constrangida antes de assentir. Sim, deveríamos. Eu não tinha me dado conta porque parece que todo mundo sabe tudo sobre a sua família. Então ela balançou a cabeça e continuou. Enfim, eu começo. Meu nome completo é Robin Rihanna Fenty. Nasci em Barbados. Meus pais se divorciaram há 3 anos e eu abandonei o ensino médio para seguir minha carreira musical. Sua vez. Sorri para ela antes de lhe contar, de forma resumida, a história da minha vida, o tipo de coisa que qualquer namorada, verdadeira ou falsa, provavelmente deveria saber. Conversamos por um tempo que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foi apenas 1 hora. O tempo voou, e só me dei conta do quão tarde estava porque cheguei depois das filmagens. Como amanhã seria o último dia de filmagem, eu sabia que não podia me atrasar. Então me despedi dela. Levantei-me da cadeira e caminhei em direção à porta. Abrindo-a até a metade, virei-me para Rihanna. Vou conversar com meus pais e bolar uma estratégia para revelar nosso relacionamento ao mundo de forma natural, para que não pareça falso. Está bem, ela concordou facilmente. Antes que eu pudesse sair, Rihanna se aproximou e me deu um beijo na bochecha. Deveríamos nos acostumar com isso, disse ela inocentemente. Pelo bem das aparências. Encarei-a por um instante, reunindo coragem antes de dar um passo à frente. Mas eu não era do tipo que se contentava com um beijo na bochecha. Seus lábios carnudos encontraram os meus num choque acalorado. Rihanna ficou paralisada por uma fração de segundo, surpresa com meu movimento repentino, mas se recuperou rapidamente e retribuiu o beijo com igual fervor. Seus lábios macios se moviam contra os meus naquele que só posso descrever como o melhor beijo da minha vida. Sua boca se abriu e nossas línguas dançaram juntas em uma troca apaixonada. Quando a necessidade de ar se tornou insuportável, Rihanna se afastou, lançando-me outro olhar inocente. Tem certeza de que precisa ir? Se você ficar, eu te recompensarei. Dei uma olhada no Rolex no meu pulso, um lembrete constante de quão tarde era e da inevitável bronca que eu levaria por não ter dito aos meus pais onde eu estava. Minha equipe de segurança estava lá embaixo e, conhecendo-os, já tinham informado meu pai sobre o meu paradeiro. Mas mesmo deixando de lado as preocupações dos meus pais, eu não podia ignorar as possíveis consequências do meu próximo passo. Um passo em falso poderia me condenar para o resto da vida. A que se dane. Murmurei, voltando para o quarto e fechando a porta atrás de mim. Puxei Rihanna para outro beijo, este ainda mais fervoroso que o anterior. Que se dane todo o resto. Só um idiota recusaria uma gata como a Rihanna. Capítulo 135. Maio de 2005, Londres. Evan estava empolgado. Era o último dia de filmagem de seu primeiro filme. É verdade que ele não havia dirigido o filme como queria, mas escreveu o roteiro e dirigiu algumas músicas. Por enquanto, isso era mais do que suficiente. Normalmente, ele não faltava às aulas para ir ao set de filmagem, mas hoje era diferente. Ele havia conseguido permissão de seus pais adotivos para presenciar o último dia de filmagem.
Com seu plano atual, ele estaria apto a dirigir seu primeiro filme em 4 anos, conforme as condições estabelecidas por Steve. Ele não tinha intenção de cursar uma universidade para se aprimorar, pois, para aspirantes a cineastas, escolas de cinema eram uma perda de tempo. Ou pelo menos era o que Steve parecia pensar. Segundo Steve, ninguém ensinava cinema melhor do que a experiência de trabalhar em um set de filmagem. Ele já teria ido para o set de filmagem se não fosse pelo drama familiar em casa. Troy, em toda a sua sabedoria, decidiu passar a noite no quarto de hotel de Rihanna. Não era preciso ser um gênio para adivinhar o que os dois estavam fazendo lá. Você não entende algo tão básico como ligar para casa para nos dizer onde você estava ontem à noite? Steve repreendeu Troy. Tentamos ligar para você, mas seu telefone estava fora de área. Em vez de parecer envergonhado, Troy deu de ombros como se não fosse nada demais. Quando terminamos de conversar, já era muito tarde, então Rihanna sugeriu que eu dormisse lá. Eu não liguei porque sabia que Paolo teria te informado onde eu estava. Não me diga que ele não avisou? Conversar, sussurrou Kate para Evan, divertida. É assim que as crianças chamam isso hoje em dia? O Paolo voltou, admitiu Steve, sem ouvir o comentário de Kate. O coitado teve que passar a noite no saguão do hotel esperando você voltar. Mas você não voltou. Deus sabe o que você estava pensando. Isso foi muito imaturo da sua parte. Acho que todos devemos nos acalmar, interrompeu Kate, tentando apaziguar os ânimos. Pelo menos podemos ficar tranquilos sabendo que estamos em Londres, onde tudo o que Troy possa ou não ter feito ontem à noite é legal, já que ele agora tem 16 anos. Não me importa se ele fez sexo ou não, disparou Steve, virando-se para a esposa. Provavelmente já fiz coisas piores na adolescência. O que importa é que ele não é um garoto qualquer da rua. O mundo inteiro o conhece. Se isso vazar, pode ter consequências graves. Ao menos Troy teve a decência de parecer envergonhado quando Steve apontou o óbvio. Vamos lá, Steve, disse Kate, tentando acalmá-lo. Eu sei que ele é uma celebridade, mas isso não significa que ele não deva aproveitar a adolescência. Você sabe como é a primeira vez. Steve parecia querer discutir mais, mas se conteve. Virando-se para Troy, perguntou. Diga-me que pelo menos você conseguiu que ela assinasse um acordo de confidencialidade. Ela tem 17 anos, respondeu Evan antes que Troy pudesse. Então ela não poderia assinar. Droga, praguejou Steve. Calma, Steve, disse Kate novamente. Por que você não vai até o set de filmagem enquanto eu ajudo os meninos e a Emily a se arrumarem para o dia? Eles não têm 5 anos, resmungou Steve, mas fez o que Kate sugeriu, deixando os 2 meninos e Kate para trás. Emily estava alheia a tudo no quarto de hóspedes naquele momento, provavelmente se arrumando para o dia. Quando Steve finalmente saiu da sala de estar, todos soltaram um suspiro de alívio em uníssono. Troy se virou para Kate e disse, agradecido, obrigado, mãe. Eu tinha certeza absoluta de que papai me deixaria de castigo para sempre. Não, ele só está tentando bancar o durão. Kate dispensou as preocupações dele com um gesto de mão antes de dar um passo à frente e envolvê-lo em um abraço. Me sinto tão velha sabendo que meu filho já é quase um adulto. Troy parecia visivelmente desconfortável e olhou para Eva em busca de ajuda, que simplesmente deu de ombros sem saber o que fazer. Kate se afastou do abraço e lançou um olhar inquisitivo para Troy. Por favor, me diga que você usou proteção. Por mais que eu adorasse ter alguns netinhos, não agora. Argue, Troy gemeu. Você não me perguntou isso. Claro que sim, disse Kate com firmeza. Porque se você não usou proteção, eu vou dar a pílula do dia seguinte para aquela garota agora mesmo. Troy fechou os olhos, constrangido, antes de assentir. Sim, eu usei camisinha. Ótimo, disse Kate, dando um tapinha carinhoso na bochecha dele. Vou comprar mais para você para que não acabe tão cedo. Evan caiu na gargalhada com a situação de Troy, enquanto Troy parecia querer desaparecer. Vou pegar alguns para você também, Evan, disse Kate, virando-se para o menino que ria. O riso de Evan cessou abruptamente. Os olhos de Kate brilharam maliciosamente enquanto ela acrescentava. Acho que devo falar com a Nadia para lembrá-la disso também. De jeito nenhum. Por favor, não faça isso, implorou Evan. Kate e Troy riram juntos ao ver a expressão de horror de Evan. Então Troy subitamente ficou sério e se virou para sua mãe. Há algo que eu acho que devo te contar. Não gosto desse tom, disse Kate, com o sorriso desaparecendo. Rihanna e eu queremos tornar nosso relacionamento público. Evan percebeu imediatamente que aquela era uma má decisão da parte de Troy. Por que você faria isso? Kate começou, mas parou. Espere, você está falando sério sobre ela? Eu nem sabia que isso ia além de uma coisa de uma noite só. Você tem razão, não estamos falando sério, esclareceu Troy. Ela e eu só fingiríamos ser namorados de fachada. Isso geraria alguma cobertura midiática gratuita e afastaria pessoas indesejadas, já que teríamos uma desculpa para rejeitá-las. Se encontrarmos alguém de quem realmente gostamos, terminaremos publicamente e seguiremos em frente com essa pessoa. Essa é uma péssima ideia, filho, disse Kate com firmeza. Não é, argumentou Troy. Tem todos os benefícios de um relacionamento público sem o peso emocional. É perfeito para mim. Kate franziu a testa. Você tem 16 anos. E? Troy respondeu de imediato. Emma tem 15 anos. Ela também está fazendo isso. Kate esfregou as têmporas, visivelmente frustrada. Conversaremos sobre isso mais tarde.
Vocês dois têm uma sessão de fotos para ir. Troy, se arrume rápido. Evan, vá ver se a Emily está pronta. Os dois meninos assentiram com a cabeça e seguiram para suas respectivas tarefas. Como estavam se movendo na mesma direção, assim que saíram do alcance da audição de Kate, Evan cumprimentou Troy com um toque de punho. Legal, cara, disse ele com um sorriso. Ela é muito gata. Com certeza, concordou Troy. Então, como foi? Perguntou Evan, ansioso. Digamos apenas que ontem foi a melhor noite da minha vida e vamos parar por aqui. Ah, qual é? Evan resmungou. Você tem que me dar mais do que isso. Pelo menos me diga se era como uma torta de maçã quentinha. Troy parou abruptamente e lançou um olhar de julgamento para seu irmão adotivo. Em seguida, balançou a cabeça. Você assiste a muitos filmes, Evan. Então, dirigiu-se ao seu quarto. Ei, responda-me. Os gritos de Evan caíram em ouvidos surdos. E com essa cena, terminamos o filme, anunciou Stephen Daldry, provocando uma enorme salva de palmas em todo o set. O elenco e a equipe estavam radiantes com a conclusão do filme, mas ninguém mais do que eu. Tínhamos estabelecido um orçamento de 25 milhões de dólares para o filme, e graças ao envolvimento do meu pai na produção, conseguimos finalizá-lo com 22 milhões de dólares, o que nos deixou com um excedente de 3 milhões de dólares, mesmo depois de contabilizar a festa de encerramento das filmagens. Eu não tinha nenhuma intenção de guardar esse excedente. Pessoal, exclamei assim que os aplausos cessaram. Concluímos as filmagens com um orçamento menor do que o previsto, economizando um total de 3 milhões de dólares. Houve outra rodada de aplausos, mais discreta, mas interrompi antes que se intensificasse. Não aplaudam ainda. Essa economia só foi possível graças à dedicação e ao trabalho árduo de vocês. Portanto, todo o valor será distribuído entre o elenco de apoio e a equipe, proporcionalmente aos seus salários, com cada um recebendo pelo menos 10 mil dólares. Havia pouco menos de 100 pessoas no grupo, o que significa que cada pessoa receberia, em média, cerca de 30 mil dólares. Mais da metade de muitos de seus salários anuais. Por um instante, um silêncio atônito pairou sobre o set. Então, o caos se instaurou. Os aplausos estrondosos que se seguiram eclipsaram qualquer coisa que eu já tivesse ouvido daquela equipe. Palmas, assobios e vivas ecoavam por toda parte. Logo, 2 membros altos da equipe se aproximaram, me ergueram nos ombros e me exibiram enquanto os aplausos continuavam sem cessar. Me senti no topo do mundo, olhando para todos no set. Vi Daldry, Emily, Rob e até Rihanna. Depois da noite passada, sugeri que ela viesse ao set, já que uma festa estava planejada para todo o elenco e equipe após as filmagens. Outros atores cujas cenas já haviam sido gravadas também foram convidados. Rihanna estava sorrindo para mim, um daqueles sorrisos genuínos que a faziam parecer ainda mais radiante. Ela também se beneficiaria do bônus, já que seu salário pelo filme tinha sido de apenas 50 mil dólares. Rob, com um salário ainda menor, estava na mesma situação. Emily, por outro lado, não seria incluída no montante porque seu salário já era de $500 mil, e adicioná-la diluiria a parte de todos os outros. Da mesma forma, Stephen Daldry não receberia nada, seu salário base de 2 milhões de dólares era o mais alto no set, e ele também tinha uma porcentagem dos lucros garantida posteriormente. A festa de encerramento que se seguiu foi uma das mais alegres que presenciei em meus 7 anos de carreira. O ânimo de todos estava em alta, sem dúvida impulsionado pelo bônus inesperado. Foi uma boa coisa que você fez lá atrás, disse Rihanna enquanto se aproximava de mim durante as festividades. Obrigado, respondi com um aceno de cabeça. Eles merecem. Muitos produtores distribuem bônus depois que um filme é um sucesso. Eu prefiro fazer isso com antecedência porque nunca se sabe quem se mudou para outro país ou até mesmo abandonou o mundo do entretenimento. Assim é mais simples. Rihanna inclinou a cabeça e perguntou: por que seu pai está me olhando com essa cara de julgamento desde que cheguei aqui? Você esperava que ele a abraçasse depois de você ter tirado a virtude do filho inocente dele? Eu ironizei. Inocente? Ela fingiu espanto. Onde estava sua inocência ontem à noite, quando você me implorava para deixar você colocar isso em mim? Espero não estar interrompendo nada, disse meu pai em voz alta. Desviei o olhar rapidamente, sentindo o calor subir pelo meu pescoço. Com certeza aquilo era informação demais para ele ouvir. Rihanna, por outro lado, permaneceu impenitente e sem vergonha, respondendo tranquilamente: claro que não, Steve. Recebi uma ligação da minha esposa há algumas horas, começou meu pai, e eu imediatamente soube do que se tratava. Ela me contou sobre o seu acordo. Podemos conversar sobre isso mais tarde, pai? Perguntei esperançoso. Eu realmente não quero discutir com você agora. Não estou discutindo, disse meu pai calmamente. Acho que é uma jogada inteligente. Pesquei, assustado. Será que ele estava mesmo de acordo com o fato de eu ter um relacionamento falso? Ele não tinha ficado chateado comigo esta manhã por eu ter passado a noite com a Rihanna? Isso vai afastar as interesseiras desnecessárias. E como você será transparente sobre isso, a mídia não vai te perseguir tanto quanto faria se você estivesse escondendo. Mas há um aspecto desse plano que pode ser um pouco preocupante. Ao ouvir a seriedade em seu tom de voz, não pude deixar de perguntar: o quê? Sua raça, disse ele com um rosto sério. Então se virou para Rihanna. Não me entenda mal, Rihanna. Você é uma jovem linda, e eu adoraria que vocês dois estivessem namorando de verdade.
Mas o mundo lá fora não é justo. As pessoas vão julgar você e o Troy duramente por motivos estúpidos, como a cor da sua pele. Então, antes de seguir em frente com esse plano, lembre-se de que as pessoas podem ser, e serão, cruéis, especialmente online, onde o anonimato as torna destemidas. Eu nem tinha pensado nisso. Claro, notei que Rihanna não se parecia comigo, mas não achei que faria diferença. Será que o mundo ainda é tão preconceituoso no século XXI a ponto de se importar com a etnia de um casal de celebridades? Eu consigo lidar com isso, disse Rihanna com confiança. Vou simplesmente ignorá-los. Sim, concordei. Às vezes, você precisa ignorar as pessoas para viver sua vida em paz, como eu ignoro a maioria dos críticos de cinema. Papai assentiu uma vez. Qualquer que seja sua decisão, eu te apoiarei. Então, virando-se para Rihanna, acrescentou em tom sério, mas lembre-se, esse seu acordo jamais poderá se tornar público. Assim que você completar 18 anos, precisará assinar um acordo de confidencialidade sobre isso. Isso é inegociável. Pai, eu disse firmemente. Não faça isso. Ele nem sequer olhou para mim, mantendo o olhar fixo em Rihanna, que deu de ombros com indiferença depois de alguns instantes. Claro, se isso vazar, vai prejudicar minha imagem também. Não vou contar para ninguém. Papai assentiu novamente, desta vez com um leve sorriso. Ótimo. Então aproveite a festa. Com isso, ele se afastou para conversar com outra pessoa. Assim que ele saiu do meu alcance auditivo, Rihanna se virou para mim. Caramba, seu pai é intenso. No fundo, ele é um grande sentimental, eu disse. Só que às vezes ele fica super protetor. Claro que sim, disse Rihanna em tom brincalhão e infantil. O filho dele é tão inocente e puro de coração. Suspirei. Você nunca vai deixar essa coisinha inocente ir embora, vai? Nunca. Com as filmagens do musical concluídas, restava apenas a pós-produção, que levaria pelo menos alguns meses. Esse cronograma tornou o plano da Warner de lançar o filme no inverno totalmente viável. Eu tinha agora quase 2 meses antes do início das filmagens do próximo filme de Harry Potter. O atraso foi inevitável, já que a maioria dos atores mirins, incluindo Emma Watson, tinha provas agendadas para esse período. A Warner não teve escolha a não ser esperar até que todos terminassem. Eu já estava temendo aqueles 2 meses de inatividade. Percebi que era meio viciado em trabalho. Ficar em casa sem nada produtivo para fazer era uma tortura para mim. Claro, eu poderia voar para Los Angeles para ficar com a Rihanna, mas decidimos esperar por um dos grandes eventos para anunciar publicamente nosso relacionamento. Eu esperava que pudéssemos fazer isso no mês que vem, durante o lançamento de Brick, ou que daria ao filme alguma publicidade gratuita. Se ao menos eu tivesse um pequeno projeto que pudesse terminar neste tempo limitado antes de filmarmos Harry Potter. Assim que esse pensamento me ocorreu, recebi um e-mail inesperado de um ex-colega. Olá, Troy. Espero que esta mensagem encontre você bem. Não sou muito bom em escrever e-mails, então peço desculpas se parecer um pouco direto demais. Tentei ligar para você, mas não consegui. Por acaso você mudou de número desde a última vez que conversamos? Quando tiver um tempinho, por favor, me ligue. Gostaria muito de conversar e também discutir uma ideia para um possível projeto. Aguardo seu contato em breve. Atenciosamente. Capítulo 136. Olá, Troy. Espero que esta mensagem encontre você bem. Não sou muito bom em escrever e-mails, então peço desculpas se parecer um pouco direto demais. Tentei ligar para você, mas não consegui. Por acaso você mudou de número desde a última vez que conversamos? Quando tiver um tempinho, por favor, me ligue. Gostaria muito de conversar e também discutir uma ideia para um possível projeto. Aguardo seu contato em breve. Atenciosamente. Toni Collette. Já fazia anos desde a última vez que encontrei Toni pessoalmente. Depois que o burburinho em torno dos prêmios de O Sexto Sentido se dissipou, seguimos caminhos diferentes, cada um absorvido por sua carreira. A última vez que nos vimos foi depois de a Billie Elliot, quando a visitei em sua casa para agradecê-la por me ensinar balé. Ver o e-mail dela agora me encheu de entusiasmo com a perspectiva de encontrá-la novamente e relembrar os bons tempos. Meu Deus, estou parecendo um velho rabugento, e só tenho 16 anos. Acho que é o que acontece quando você começa a trabalhar aos 9. Desquei rapidamente o número que Toni havia incluído em seu e-mail. Era uma ligação internacional para os Estados Unidos, o que significava tarifas altíssimas, mas eu já havia parado de me importar com trivialidades como essa há anos. Alô? Perguntou a voz familiar de Toni Collette. Ei, Toni. Sou eu, Troy. Acabei de receber seu e-mail, disse eu, entusiasmado. Meu Deus, exclamou Toni. Enviei aquele e-mail tipo, 5 minutos atrás. Achei que você provavelmente estaria ocupado com alguma coisa e não retornaria a ligação por dias. Acabei de filmar meu último projeto ontem, então estava livre hoje e respondi. É tão bom ter notícias suas, Troy, disse Toni carinhosamente. Sempre que te vejo na TV ou em um de seus filmes, fico impressionada com o quanto você cresceu ao longo dos anos. Comigo também, respondi rindo. Sempre que revejo O Sexto Sentido, não consigo acreditar que era eu. Seguiu-se um breve silêncio, mas então a inspiração surgiu. Ei, Toni, se você estiver livre, gostaria de vir a Londres por algumas semanas. Traga sua família, pode ser um passeio divertido para eles. Ah, ela hesitou. Na verdade, essa é uma das coisas sobre as quais eu queria conversar com você. Eu não estou realmente livre, ou melhor, eu não deveria estar.
Eu estava envolvida em um filme independente que deveria começar a ser filmado em algumas semanas, mas os produtores cortaram o financiamento no último minuto. Eles acham que o filme não tem um nome suficientemente grande para atrair público. É um roteiro excelente sobre uma família disfuncional. Tem até um papel para um adolescente. A seleção do elenco e a pré-produção já estavam todas finalizadas, o diretor até já tinha escolhido o ator para o papel do adolescente. Mas se você aceitasse participar do elenco, eles estão dispostos a reformular o elenco porque isso garantiria o financiamento. Foram eles que sugeriram que eu entrasse em contato com você. Ao longo dos anos, aprendi que o estrelato muitas vezes tinha mais peso para os produtores do que o talento de um ator. Às vezes eles insistiam em um filme com uma determinada estrela, mesmo que o ator não fosse o ideal para o papel. Só posso me juntar ao elenco se as filmagens terminarem até o final de junho, eu disse. As filmagens de Harry Potter começam em julho, e não posso atrasá-las em hipótese alguma. Isso não será um problema, Tony me assegurou. Eles planejam concluir tudo em menos de um mês. Só precisamos começar os ensaios com você o mais rápido possível. Então, se você pudesse vir. Uau, interrompi. Preciso saber mais sobre o filme e meu papel primeiro. Só aceitarei se for bom. Claro, concordou Tony prontamente. O filme se chama E Pequena Miss Sunshine. É o nome de um concurso de beleza fictício do qual a filha caçula da família, Olive, está participando. Você interpretará Dwayne, irmão dela e meu filho, que fez um voto de silêncio até se tornar piloto de caça. Não se preocupe, ele quebra o voto no filme, então você não ficará em silêncio o tempo todo. Pode parecer um papel coadjuvante, mas na verdade não há um papel principal. Este é um filme coral, e 5 dos 6 personagens principais têm praticamente o mesmo tempo de tela. Percebi que Tony estava se alongando demais explicando que era um filme com um elenco numeroso, porque atores do meu nível geralmente evitavam papéis coadjuvantes. Mas não importava. Nada disso importava porque eu precisava fazer esse filme. Assim que ouvi o nome Pequena Miss Sunshine, soube que poderia se tornar um dos melhores projetos da minha carreira. Um filme inspirador e emocionante que ganharia inúmeros prêmios. Além disso, era um clássico consagrado, destinado a ser apreciado pelo público por décadas. Por mais que eu quisesse dizer sim imediatamente, sabia que não faria sentido para Tony se eu dissesse sim agora sem pensar direito. Se você não se importar, continuou Tony, vou compartilhar seu e-mail com Jonathan Dayton e Valerie Faris, os codiretores. Eles lhe enviarão o roteiro. Me mande os números de telefone deles também, eu disse. Quero falar com eles se for trabalhar com eles, mas avise-os que só ligarei depois de ler o roteiro. Definitivamente. Conversamos brevemente antes de Tony encerrar a chamada. Não demorou muito para que Jonathan Dayton me enviasse um e-mail com o roteiro anexado em formato PDF. Embora tecnicamente eu não precisasse ler o roteiro, eu já sabia o quão brilhante ele era, decidi lê-lo mesmo assim. Afinal, essa linha do tempo poderia ter algumas diferenças, e eu queria ver se algo havia mudado por causa da minha presença ali. Nas horas seguintes, fiquei absorto no computador, lendo o roteiro de capa a capa. Os diálogos eram magistralmente escritos, não deixando dúvidas de que ganhariam importantes prêmios. Tudo mais ou menos correspondia ao que eu me lembrava, exceto por uma parte crucial, o clímax. A versão original do filme tinha a cena icônica em que a família empurra a van buzinando pelo estacionamento antes de arrombar o portão do pedágio. Aquele momento era a essência de Pequena Miss Sunshine, puro caos e charme. Mesmo sem ter presenciado isso pessoalmente, só de imaginar já me fazia sorrir. Mas a versão que eu estava lendo tinha um final diferente. A família estava sentada em uma área de descanso, almoçando e relembrando o avô. Era razoável, mas definitivamente faltava a magia da cena original. Decidi que precisaria discutir isso com o roteirista e os diretores. Eu não sabia se eles estariam abertos a mudanças nessa linha do tempo, ou se Paul Dano, que interpretou Dwayne originalmente, havia influenciado a versão anterior de alguma forma. Seja como for, eu os faria mudar. Eu também. Uma batida repentina na porta interrompeu minha concentração. Gritei. Mamãe entrou na sala quase imediatamente, seu olhar curioso fixo em mim enquanto se aproximava e sentava ao meu lado. O que você está fazendo, Troy? Perguntou ela. Você se esqueceu de que deveria ter vindo comigo para me ajudar com as compras? Fiz uma careta ao me lembrar disso. Por algum motivo minha mãe decidiu que precisávamos visitar uma boutique de luxo em Paris e queria minha opinião para escolher os vestidos. Se há uma coisa em que sou péssimo, é moda feminina. Sinceramente não consigo diferenciar um vestido bom de um melhor. Eu nunca disse que iria com você, respondi com naturalidade. Por que você não leva o Evan em vez disso? Porque ele tem os exames finais do ensino médio para estudar, ela rebateu. É exatamente por isso que não estamos nas nossas férias anuais agora. Assim que os exames dele terminarem, você e seu pai estarão ocupados com Harry Potter? Ele já está envolvido com a pré-produção. Então pensei que este seria o momento perfeito para um momento especial entre mãe e filho. Poderíamos até estender nossa viagem a Paris por alguns dias e fazer algumas atividades divertidas. Seu brilho esperançoso quase me fez ceder. Quase. Na verdade, tenho trabalho a fazer, disse eu gesticulando em direção à tela. Toni Collette acabou de me enviar o roteiro de um filme. Eu adorei, e as filmagens terminam antes do início de Harry Potter? Estou pensando em ir a Los Angeles para conhecer os produtores. Se você quiser passar um tempo comigo, pode vir comigo e podemos fazer isso lá. Não posso ir com vocês, respondeu minha mãe, com a expressão um pouco triste.
Como não estávamos planejando férias, aceitei um projeto extra de escrita para a BBC, que começa na semana que vem. Então venha passar uma semana, sugeri. Você pode voltar de avião depois. Qualquer estilista que você esteja procurando provavelmente tem uma filial em Los Angeles. Podemos passar um tempo juntos lá enquanto eu trabalho. Por que você precisa se envolver em outro filme tão cedo? Perguntou ela com a voz carregada de preocupação. Você já filmou 3 filmes que serão lançados este ano. Mesmo entre as vantagens de ser invisível e o musical, você trabalhou sem parar nas músicas e no roteiro. Nesse ritmo, você vai se esgotar, filho. Acho que não respondi firmemente. Adoro fazer filmes. Não se trata de dinheiro. É um filme independente de baixo orçamento. Estou fazendo isso porque realmente adorei o roteiro. Se eu recusasse e acabasse se tornando um grande sucesso, me arrependeria para sempre. Se já tivéssemos planos de férias, eu nem consideraria a possibilidade. Mas alguns dias em Paris não são suficientes para me fazer abandonar esta oportunidade. Mamãe fechou os olhos por um instante, como se estivesse ponderando as opções, e depois os abriu com um suspiro. Tudo bem, disse ela. Vamos para Los Angeles. Comemorei mentalmente, mas antes que pudesse expressar minha empolgação, ela acrescentou algo que me deixou perplexo. Mas você tem que me prometer que vai tirar pelo menos 2 meses de folga quando as filmagens dos próximos 2 filmes de Harry Potter terminarem. Eu não posso ditar o que você faz, interrompeu minha mãe me cortando. Você já é praticamente um adulto. Aliás, você até poderia se emancipar, já que é financeiramente independente, se não fosse pelo seu processo de cidadania americana. Dito isso, você precisa se cuidar melhor, filho. Você tem a vida inteira pela frente para atuar em bons filmes. Não tente fazer tudo em apenas alguns anos. Minha mãe não entenderia, mas eu precisava fazer o máximo de bons filmes possível antes do fim da série se quisesse sair da sombra de Harry Potter. Eu entendi perfeitamente porque atores como Leonardo DiCaprio e Matthew McConaughey evitaram sequências. Nenhum fã corria até eles gritando o nome de seus personagens porque suas filmografias diversas tornavam difícil associá-los a apenas um papel. Foi também por isso que aceitei fingir um namoro com a Rihanna. Se a mídia associasse meu nome ao dela, o público começaria a me reconhecer em vez de apenas me associar ao Harry Potter. Desde que Tobias desistiu de ser meu empresário, tive que tomar a iniciativa e lidar com essas coisas sozinha, o que pode parecer fácil considerando meu conhecimento prévio. Mas foi uma tarefa difícil. A pior parte era que eu não podia contar nada disso para minha mãe, ela com certeza insistiria para que eu abandonasse o filme. Pensando bem, tirar um tempo de folga no ano que vem talvez não seja tão ruim assim. Está bem, cedi. Prometo que vou tirar pelo menos umas férias depois que terminar o 6º filme de Harry Potter. Ótimo, disse minha mãe, assentindo com aprovação enquanto se levantava e bagunçava meu cabelo de brincadeira. Acho melhor começar a arrumar as malas se vamos para Los Angeles. Espere, eu ainda nem falei com os diretores. Minha mãe me olhou confusa. E você já fez planos para ir a Los Angeles? E se eles não te derem o papel? Eu ri da insinuação dela. Como se fosse verdade. Eles precisam de mim para conseguir o financiamento do filme. Pelo roteiro, dá para perceber que provavelmente viram meu trabalho em As Vantagens de Ser Invisível, por isso estão me oferecendo esse papel. Mas ainda preciso confirmar tudo. O que você disser, querida. Só não fique muito convencida de que vai conseguir esse papel a qualquer custo. Ok. Los Angeles, maio de 2005. 2 dias depois, sentei-me em frente a Jonathan Dayton e Valerie Faris, os co-diretores de Pequena Miss Sunshine, juntamente com Michael Arnett, o roteirista. Jonathan e Valerie estavam na faixa dos 40 e poucos anos, enquanto Arnett parecia um pouco mais jovem. Tobias sentou-se ao meu lado, estritamente na função de assistente desta vez, anotando diligentemente os detalhes da reunião. Que bom te ver, Troy, disse Valerie animada. Sou muito fã do seu trabalho. Inclinei a cabeça educadamente. Obrigada. Antes de começarmos, preciso perguntar. Você decidiu me escolher por conta própria, ou alguém está te pressionando? Porque se estiver sendo forçada, terei o maior prazer em me afastar e deixar você escolher quem você realmente queria. A última coisa que eu queria era estar numa posição em que os diretores não me quisessem de verdade no papel. Um filme como esse estava fadado ao fracasso desde o início, com um clima tóxico no set. Não, disse Jonathan rapidamente, balançando a cabeça. Nós realmente queremos você para esse papel. Desde que minha esposa e eu vimos seu último filme, não conseguimos parar de pensar em como você seria perfeito para ele. Concordo plenamente, acrescentou Michael Arnett. Qual filme era esse? As Vantagens de Ser Invisível, e perguntei, um pouco cético. Por mais que eu adorasse As Vantagens de Ser Invisível, o personagem Charlie era o oposto de Dwayne em Pequena Miss Sunshine. Não, respondeu Valerie, balançando a cabeça. Foi Brick. Estivemos em Sundance em janeiro, e sua atuação nos impressionou. A energia e a garra que você trouxe para aquele filme são exatamente o que procuramos em Dwayne. Isso fazia muito mais sentido. Assenti, sentindo-me mais tranquila. Certo, vamos conversar mais sobre o filme antes de eu me encontrar com os produtores. Adoraríamos, disse Jonathan, entusiasmado. Para começar, comecei. Acho que deveríamos ter um clímax alternativo preparado. Você já pensou nisso, Michael? Por um instante, a expressão de Arnett vacilou, revelando um lampejo de desagrado. Ele se recompôs rapidamente. Por que você acha isso necessário? Não me entenda mal, eu disse com cuidado. Adoro o roteiro e ainda farei o filme mesmo que o final permaneça o mesmo.
Mas todo o resto da história me parece tão icônico que a família jantando junta não me convence. É muito discreto. Não estou pedindo que você descarte o final original, apenas escreva uma alternativa também. Podemos filmar as duas e decidir depois qual funciona melhor. Quanto mais eu falava, mais percebia que Michael se mostrava mais receptivo à ideia, sua resistência inicial dando lugar a uma reflexão cuidadosa. Concordo com o Troy, interrompeu Valerie de repente. Eu tinha minhas próprias reservas sobre o clímax, mas todos os outros pareciam confiantes de que era bom, então não expressei minha opinião. Tudo bem, cedeu Michael. Vou pensar em algumas alternativas. Já tenho algumas ideias, disse eu com um sorriso. Capítulo 137. Os três homens sentados à minha frente, todos com sorrisos confiantes, deixaram claro que essa negociação não seria fácil. Acho que $500 mil seria a remuneração perfeita para você, disse David Friendly, o homem na extrema esquerda. Ele tinha cerca de 50 anos, era de constituição robusta e tinha um rosto redondo. Com certeza, concordou Peter Saraf, sentado no meio. Ele parecia semelhante a David em termos de idade e porte físico. Você sabe que temos um orçamento de apenas $8 milhões, depois de contabilizar os subsídios estaduais. Então, $500 mil representa cerca de 6% do total. Ninguém vai receber mais do que isso, então você será a estrela principal deste elenco. Embora isso pudesse ser verdade, não se podia ignorar que eu não era um ator comum. Meu nome no filme venderia ingressos, foi por isso que me ofereceram o papel. Mas eu não podia parecer agressivo demais e correr o risco de alienar esses produtores. Ao meu lado, Tobias se remexia nervosamente. Ele havia se oferecido para negociar em meu nome, mas eu recusei. Entre nós dois, eu era o melhor negociador em qualquer situação. Se tivesse me oferecido pelo menos $2 milhões, eu teria aceitado o pagamento de bom grado e prosseguido com os ensaios. Mas $500 mil era muito pouco. Meus gastos durante a produção, avião particular, segurança, hotéis e salários da equipe, já ultrapassariam esse valor. Adicionar um ótimo filme ao meu repertório era valioso, sem dúvida, mas eu não estava exatamente sem ofertas. Depois de as vantagens de ser invisível e recebi propostas de vários estúdios, nenhuma delas inferior a $5 milhões, uma chegou a oferecer 15 milhões. Alguns estúdios tentaram me contratar com antecedência para o ano seguinte, assim que Harry Potter e a Ordem da Fênix, e Harry Potter e o Enigma do Príncipe terminassem as filmagens. Mas recusei essas propostas. Não queria me comprometer com roteiros ou, em alguns casos, com ideias sobre as quais eu não tinha a menor ideia. Que tal eliminarmos completamente o salário inicial? Sugeri. Em vez disso, me dê 25% da receita do filme e ficaremos quites. Para o pagamento inicial, basta me pagar o valor básico do SAG. O olhar que os três produtores trocaram me disse imediatamente que não concordariam. E eu também não queria que concordassem. Eu tinha uma proposta muito melhor em mente, mas para convencê-los, precisava sugerir algo impossível primeiro. 25% é demais, disse Mark Turtletaub, o terceiro homem do grupo. No máximo, podemos chegar a 10%. Isso é muito pouco para mim, respondi com um sorriso de desculpas. Antes que pudessem me interromper, continuei. Tente ver pelo meu ponto de vista, Mark. Todos os outros estúdios estão me oferecendo pelo menos $5 milhões, e isso é pouco. Eu entendo que este é um filme independente com orçamento limitado, então estou disposto a abrir mão de um salário inicial se puder esperar lucros sólidos. Aceito 10% se vocês me pagarem $3 milhões adiantado. Essa é a receita extra mínima que vocês terão por causa da minha presença no filme. David balançou a cabeça sem nem consultar seus sócios. Isso é absurdo. De qualquer forma, vamos nos dar mal. Não temos $3 milhões para vocês. Sorri por dentro. Era a hora de revelar meu trunfo. Então posso sugerir uma alternativa. Que tal eu pagar a vocês $8 milhões para assumirem a produção do filme sob a minha produtora, a Phoenix Studios? Todos vocês podem continuar como produtores, e eu pagarei um salário fixo por isso. Os três trocaram olhares. Eu sabia que precisariam discutir isso entre si antes de tomar uma decisão. A produção cinematográfica era inerentemente arriscada, mas se eu comprasse a parte deles antes mesmo do filme ser feito, isso os livraria de toda essa incerteza. Temos mais 2 produtores envolvidos, disse Mark. Albert e Ron. Precisaremos conversar com eles também antes de tomar qualquer decisão. Certo, eu disse, levantando-me da cadeira. Pense bem e me dê uma resposta. Dei 3 opções para você, decida qual funciona melhor. Então, virando-me para Tobias, acrescentei. Vamos lá, também temos uma reunião com a Sony Columbia. Percebi um lampejo de confusão no rosto de Tobias, mas ele sabiamente permaneceu em silêncio diante dos 3 homens. Só depois que estávamos do lado de fora do escritório deles, ele perguntou, temos outra reunião? Não respondi com um sorriso. Eles só precisam pensar que estou considerando outros filmes. Isso os pressionará a tomar uma decisão mais rápida. Então por que você não disse que era com a Warner? Porque eles podem presumir que se trata de Harry Potter. Eu ainda não fiz nenhum filme com a Columbia, então eles vão pensar que é sobre um novo projeto. Tobias olhou para mim, surpreso, enquanto caminhávamos em direção ao carro. Depois de um instante, ele disse, você é muito ardiloso. Considerarei isso um elogio, disse eu com um sorriso. Isso só prova que tomei a decisão certa ao deixar de ser seu empresário, brincou ele. Aliás, você não acha que deveria contratar um novo empresário ou agente? Qual a necessidade? Perguntei.
Já tenho um bom advogado para redigir e revisar todos os meus contratos, e estou me saindo bem na gestão da minha conta. Talvez quando Harry Potter terminar, eu considere essa possibilidade. No momento, o que eu realmente preciso é de um gestor de internet para cuidar da minha presença online. Tobias me lançou um olhar duvidoso. Não existe essa coisa de gerente de internet. Eu sei, respondi com um aceno de cabeça. Eu vou criar a função. Sua tarefa é encontrar alguém que seja tranquilo, dedicado, bom com computadores e tenha ótimas habilidades de escrita. A escrita dessa pessoa deve ser acessível a pessoas comuns. Vou ver o que posso fazer, disse Tobias, anotando algo em seu bloco de notas. Tem mais alguém que você queira contratar? Não neste momento, respondi quando chegamos ao carro. Aquele pirralho desgraçado, rosnou David. Quem ele pensa que é? Entrando aqui como um pavão exibido e exigindo que entreguemos o filme para ele. Calma, David, disse Mark em tom tranquilizador. Troy não exigiu nada. Ele apenas nos ofereceu algumas alternativas para que valesse a pena para ele. Vale a pena, retrucou David irritado. $500.000 é pouco para ele? Se ele tivesse sido um pouco mais paciente, teríamos aumentado seu salário para $1 milhão. Mark encarou fixamente e disse, ele tem um patrimônio líquido de cerca de $400 milhões. Ele já é um dos atores mais ricos do mundo, certamente entre os 3 primeiros. Você acha que ele se importa com dinheiro a essa altura? David olhou para Mark boquiaberto, incrédulo. Era uma quantia obscena de dinheiro para um adolescente, mais do que o patrimônio líquido combinado dos 5 produtores. Não admira que Troy não tenha hesitado em oferecer-se para comprar o filme integralmente. Peter murmurou pensativo. O Mark tem razão. Acho que o Troy queria nos comprar desde o início. É por isso que ele pediu um valor tão alto pelo filme. David esfregou a testa. Então, o que devemos fazer? Não podemos simplesmente entregar o filme pelo preço de custo. Ele também nos ofereceu um salário, lembrou Peter. Mas tem uma ideia melhor. Que tal se deixássemos ele comprar nossa parte por $10 milhões e ficar com 10% da receita depois? Assim cada um de nós recupera o investimento inicial, sem falar nos direitos autorais. Os filmes do Troy costumam ser um sucesso de bilheteria, então isso só pode ser bom. Mark assentiu pensativamente. Essa é uma boa oferta. Se Troy a aceitar, claro, não tenho dúvidas de que ele tentará reduzi-la. É melhor pedirmos 20% desde o início. David interrompeu com outra sugestão. E se voltássemos a chamar Paul Dano para o papel? Ele era muito bom. David havia sido o maior defensor de Dano inicialmente, mas os outros produtores o contrariaram, forçando-o a aceitar a proposta. Mark balançou a cabeça. Não temos nenhuma outra superestrela ligada ao filme. Quem conhece Steve Carell? Ele é ator de TV. Alan Arkin, Toni Collette e Greg Kinnear são atores coadjuvantes, no máximo. Precisamos de alguém como Troy para colocar este filme no mapa. Com ele envolvido, poderíamos facilmente vender o filme para um grande estúdio por pelo menos $20 milhões, antes mesmo de começarmos a filmar. Ele está nos oferecendo esse dinheiro porque sabe exatamente quanto vale. Peter concordou com a cabeça. Você tem razão. Vamos discutir a ideia com Albert e Ron e ver se todos nós queremos vender. Pessoalmente, eu topo. Eu também, concordou Mark. Contanto que ele concorde em nos pagar os direitos autorais. Ambos se voltaram para David, que ponderou por um tempo antes de finalmente assentir. Vamos vender. Com a votação majoritária, o filme estava praticamente vendido para Troy Armitage. A única coisa que faltava discutir era o preço e a participação nos lucros. De volta à minha casa em Los Angeles, eu estava relendo o roteiro de LMS, me imergindo no meu personagem, quando minha mãe interrompeu minha concentração. Acho que você pagou caro demais por este filme, disse ela, sentando-se ao meu lado no sofá da sala. O roteiro é muito bom, mas esse tipo de filme raramente se paga. Foi o que as pessoas disseram sobre as vantagens de ser invisível e também respondi. Além disso, $8 milhões é o custo de produção. Eu paguei apenas $1 milhão a mais do que isso, então não acho que tenha sido um exagero. Os 5 produtores inicialmente exigiram a quantia exorbitante de $12 milhões, mais 20% da receita. Essa oferta era ridícula. Após intensas negociações, finalmente concordamos com $9 milhões, mais 10% da receita, 2% para cada produtor. Conforme o acordo, eu pagaria a eles $7 milhões adiantado e o restante após receber o filme finalizado. Se eles economizarem algum dinheiro dos $8 milhões iniciais, ótimo para eles. Se ultrapassarem o orçamento, terão que arcar com o custo do próprio bolso. Inicialmente, considerei oferecer-lhes um salário fixo em vez de participação nos lucros. Mas após refletir um pouco, percebi que eles não dariam o seu melhor a menos que tivessem interesse no sucesso do projeto. Os produtores, ao contrário dos atores, não enfrentam necessariamente consequências diretas por um desempenho ruim, mas a participação nos lucros tem o poder de motivá-los. Levantei os olhos do roteiro revisado de Pequena Miss Sunshine e quando a porta principal se abriu e entraram Jonathan Dayton e Valerie Faris. O casal de diretores parecia impressionado com a extravagância da minha casa. Culpei minha mãe por isso. Eu, particularmente, detestava a ostentação, mas redecorar havia se tornado seu passatempo favorito. Sem qualquer restrição orçamentária, ela tendia a exagerar, enchendo a casa com antiguidades e obras de arte que considerava investimentos.
Segundo ela, essas peças eram tão valiosas quanto ações de grandes empresas, pois seu valor só aumentava com o tempo. Eu ainda não conseguia entender por que alguém iria querer aquela estátua de cavalo horrenda na entrada. Era pavorosa. E pior, tinha custado uma pequena fortuna. John, Val, que bom ver vocês. Cumprimentei, levantando-me para apertar suas mãos antes de indicar os assentos. Por favor, fiquem à vontade. Virando-me para nossa empregada que acabará de entrar, acrescentei. Marta, você poderia trazer alguns refrescos para nossos convidados? Só água já basta, obrigada, disse Valerie rapidamente antes que Marta pudesse sair. Em seguida virou-se para a mãe. A senhora tem uma casa linda, senhora Clovis. Obrigada, disse a mãe radiante. É uma casa ecológica, completamente sustentável com energia solar. Os diretores pareceram genuinamente impressionados. Antes que a conversa se desviasse demais para a decoração de interiores, eu a redirecionei para o motivo da visita deles. Imagino que Peter, Mark e David já tenham te informado sobre as mudanças recentes. Perguntei. Jonathan sorriu. Claro que sim, senhor produtor. Produtora executiva, corrigi sorrindo. Isso é apenas um investimento para mim. Não participarei da produção do filme de nenhuma outra forma. E por favor, vamos manter esse acordo em segredo até que as filmagens estejam concluídas. Os outros produtores também concordaram com essa condição. Eu não queria que meus colegas atores ou membros da equipe me tratassem de forma diferente. Era melhor que me vissem apenas como mais um membro do elenco. Normalmente existem dois tipos de produtores, aqueles que supervisionam a produção e aqueles que apenas a financiam. Estes últimos são chamados de produtores executivos. Em casos raros, geralmente em filmes independentes, os papéis de produtor executivo e produtor se sobrepõem, o que quase aconteceu com LMS. No entanto, optei por evitar o estresse adicional das responsabilidades de produção, especialmente com menos de 2 meses para filmar o longa. Claro, concordou Valerie prontamente. Além de mim e do Jonathan, ninguém do elenco ou da equipe saberá. É tudo que peço, assenti, conduzindo a conversa adiante. Então, o que você queria discutir que não podia esperar até os ensaios daqui a 2 dias? Valerie olhou para Jonathan e deu-lhe um leve empurrão. Ele assentiu, parecendo um cachorrinho obediente antes de falar. Entendemos que cada ator traz uma perspectiva única para o seu papel e respeitamos os diferentes métodos de atuação. No entanto, o seu papel é bastante distinto, especialmente na primeira metade, onde você não tem falas. Queríamos discutir a sua abordagem ao personagem. Mesmo sem falar, queremos garantir que o foco em você seja igual ou até maior do que o dos outros personagens. Murmurei pensativamente. A ênfase que deram ao meu personagem provavelmente era uma concessão aos meus fãs dedicados, que não gostariam nada de me ver num papel secundário num filme independente. Mas com apenas 2 semanas para o início das filmagens, grandes alterações ao guião não eram realistas. Preparei reações para cada cena, disse depois de um instante. Dê uma olhada. Entreguei a Valerie minha cópia do roteiro. Estava impresso apenas no lado esquerdo de cada página, deixando o lado direito livre para minhas anotações. Nessas páginas em branco, eu havia detalhado o que acreditava o meu personagem sentiria e faria em cada cena. Esse método me ajudou a dissecar e entender melhor meu papel, principalmente nos estágios iniciais das filmagens. Depois de algumas semanas, eu já conhecia o personagem melhor do que qualquer outra pessoa, até mesmo o roteirista. Isso é ótimo, disse Valerie, passando o roteiro para Jonathan, que pareceu igualmente impressionado. Gostaria de acrescentar algo? Perguntei. Só uma coisa, respondeu Valerie. Foi algo que Paul, o ator que foi escalado antes de você, sugeriu enquanto se preparava para o papel. Você não precisa fazer isso, é só uma ideia. O que é? Ele planejava fazer um voto de silêncio, explicou Jonathan. A ideia dele era não falar com ninguém até o dia em que filmássemos a cena em que o voto é quebrado. Por isso, tínhamos planejado filmar todas as cenas da primeira metade antes da segunda. Então, queríamos a sua opinião sobre como vocês procederiam, pois ajustaríamos a direção do filme com base nisso. Isso demonstra uma dedicação impressionante da parte do Paul, observei, arqueando uma sobrancelha. É sim, concordou Valerie. Quanto mais eu pensava nisso, mais a ideia me intrigava. Eu nunca havia passado um dia sem falar, nem mesmo em solidão. Mesmo quando estava longe de casa por causa de promoções ou algo do tipo, eu geralmente cantarolava, cantava ou praticava falas, sempre usando minha voz de alguma forma. Fazer um voto de silêncio seria difícil, mas era exatamente o tipo de desafio que eu apreciava. Antes que eu pudesse responder, minha mãe interrompeu. Acho isso desnecessário. Troy não precisa dessas acrobacias. Ele faz imitações incríveis mesmo sem falar. Ele consegue até imitar Charlie Chaplin perfeitamente. O que mais você precisa? Dei um sorriso irônico, peguei um bloco de notas da mesa e rabisquei uma frase. Virando para eles, revelei as palavras. Desafio aceito. Não direi uma palavra sequer até o dia em que filmarmos a cena. Troy, não faça isso, implorou a mãe. Você não é um ator de método. Dei de ombros e escrevi outra resposta rápida. Agora estou. O olhar fulminante da minha mãe poderia derreter aço, mas eu não me importei. Os diretores pareceram divertidos e impressionados com o rumo dos acontecimentos. Rapidamente se retiraram, deixando-me a desfrutar da minha determinação, e minha mãe a resmungar sobre a minha decisão. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo.
Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.